Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. A nossa aula hoje será de História. Vamos iniciar. Então, para iniciar, vamos a esta mensagem. Por mais obstáculos que a vida puser no meu caminho, não vou parar de lutar, pois sei que o melhor está para chegar. Conteúdos da aula: de um lugar para o outro, em busca de uma vida melhor, migrações no século XVII até o século XX, página 98 a 105 do livro. De um lugar para o outro. De um lado, avós mineiros, de outro, uma baiana e uma carioca. O meu pai era baiano, minha mãe capixaba. Nasci no Rio de Janeiro. Hoje moro no Paraná, mas meus filhos são de São Paulo. Eita, como esse Brasil é grande! É um relato, certo, de Guiomar Pestana. Em 2018, ela tinha 43 anos. Vamos à atividade. Qual é o assunto tratado por Guiomar em seu relato? De quais estados brasileiros provém os antepassados de Guiomar? E seus filhos nasceram em qual estado? Em qual estado você nasceu? Você tem algum familiar que tenha nascido em um estado diferente de onde mora atualmente? Se tiver, diga quem é e em qual estado ele nasceu. É provável que você não conheça alguns moradores do lugar onde vive. Isso ocorre muitas vezes porque é comum novos vizinhos virem morar próximo à nossa casa e os já conhecidos se mudarem para outros bairros ou cidades. As pessoas que vivem próximo de nós, em geral, são provenientes dos mais diferentes lugares. Algumas delas podem ter vindo de bairros localizados na própria cidade em que moram, outras de cidades próximas ou de vários estados do Brasil e até mesmo de outros países. Leia o relato de dois moradores da cidade de Londrina, no estado do Paraná, e conheça a origem de cada um deles e por que se mudaram. Esse é um relato. Nasci em 1928 em Charqueada, estado de São Paulo, e passei a minha infância em uma cidade próxima chamada Capivari. Meu pai era tropeiro, mas não teve sucesso em seus negócios e acabou perdendo tudo o que tinha. Então ele resolveu tentar a sorte no Eldorado, como era chamado o norte do Paraná, e escolheu a cidade de Londrina para se fixar. Fizemos uma viagem que durou 20 horas em um trem chamado Maria Fumaça. Chegamos a Londrina em 1941. Eu, meu pai, minha mãe e meus 4 irmãos. Aqui, meu pai começou a trabalhar como corretor de imóveis, pois naquela época muitas pessoas vinham para cá à procura de terras para comprar. Ele ganhou dinheiro, comprou o sítio e passou a plantar café. No ano de 1951, eu fui passear em Capivari e lá conheci a mulher com quem me casei. Um ano depois, ela veio morar comigo em Londrina e aqui tivemos 3 filhos. Foi muito bonito acompanhar o crescimento de Londrina, que
De um pequeno povoado que era, tornou-se uma grande cidade com quase 500.000 habitantes. Eldorado, palavra de origem espanhola que significa o dourado, geralmente usada para indicar lugares com muitas riquezas e oportunidades. Maria Fumaça, antigo trem movido a vapor utilizado no transporte de mercadorias e de passageiros. Nos anos de 1940, grandes e médios produtores de café se instalaram no Paraná, seguindo-se ao café a produção de soja em anos mais recentes. Essa onda alterou o regime de propriedades e as relações de trabalho em uma parte do estado. Mineiros e nordestinos foram recrutados para trabalhar nas fazendas como assalariados, o grande salto migratório se deu entre 1950 e 1960, quando mais de 900.000 pessoas diferentes dirigiram para o Paraná. Um número que, mesmo em termos absolutos, superou o ingresso de migrantes em São Paulo no mesmo período, 700.000. A migração foi responsável naquele decênio por um acréscimo de 43,5% de habitantes no Paraná. Mais um relato. Nasci na cidade de Oswaldo Cruz, interior do estado de São Paulo, em 26 de agosto de 1985. No ano de 2004, aos 18 anos, mudei para a cidade de Londrina, pois havia passado no vestibular para cursar a faculdade de História. Após finalizar o curso, continuei estudando, fiz mestrado e cursei a faculdade de Arquivologia. Continuo a viver em Londrina, trabalhando em uma escola como professora e moro com meu marido em um apartamento. Gosto muito de viver aqui. Agora observe as fotos abaixo. Elas relatam a cidade de Londrina em duas diferentes etapas ou épocas. Então vejam a cidade de Londrina em duas diferentes épocas o crescimento da cidade. Questões 5 e 6. Quanto tempo se passou entre a chegada do Sr. Clério e a chegada de Mariana a Londrina? Converse com os colegas sobre as mudanças que ocorreram na Avenida Paraná nesse período de tempo. Atividades. Releia os relatos das páginas 99 e 100, depois reproduza o quadro e, a seguir, registre nele as informações destacadas. Leia as informações abaixo e responda as questões. O Brasil é um país onde vivem pessoas de diferentes origens. Além dos indígenas, há descendentes de europeus, afro-brasileiros, latino-americanos, asiáticos, ciganos e mestiços. Os ciganos, originários da Índia, são povos muito diferentes entre si, mas que têm em comum o modo de vida nômade. Os principais grupos ciganos que vivem no Brasil são os de etnia Calon e o da etnia Roma, que é subdesenvolvido em diferentes grupos, que é subdividida em diferentes grupos, como Calderara, Machavaya, Lovara e
Boiache. Em nosso país, os ciganos geralmente se organizam em acampamentos próximos aos locais de grande circulação de pessoas, pois, desse modo, podem realizar o comércio informal e conseguir dinheiro para sobreviver. Existem etnias ciganas na sua família ou no município onde você vive? Caso afirmativo, comente sobre as características dessas etnias, como o modo de vida, os trabalhos realizados, as vestimentas usadas, os hábitos alimentares. Converse com os colegas sobre diferentes culturas que convivem no município onde você mora. Fale sobre suas características culturais próprias e sobre sua contribuição para a formação da cultura local e brasileira. Reconhecer, respeitar e saber valorizar as diferentes culturas do nosso país é uma atitude legal. O que significa a palavra mestiços? Pessoas que são descendentes de dois ou mais povos diferentes. Nômade, pessoa que se desloca de um lugar para o outro sem ter morada fixa. Ao longo da história do Brasil, aconteceram diferentes movimentos migratórios. Geralmente, as pessoas que deixam sua terra natal para viver em outro local fazem isso em busca de melhores condições de vida. As pessoas podem se mudar para trabalhar, estudar, formar família, entre outros motivos. Vamos conhecer alguns exemplos de movimentos migratórios no Brasil. Migração no século XVII. Nessa época, ocorreu a migração de pessoas do litoral nordestino para o interior do território. O principal motivo do deslocamento foi a intensificação da atividade pecuarista, a criação de gado, que até aquela época existia principalmente para auxiliar nas tarefas da agricultura, sobretudo no cultivo de cana-de-açúcar, passou a ser uma atividade econômica lucrativa. Século XVIII. A descoberta de ouro e pedras preciosas nas atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás gerou intenso deslocamento de pessoas para as áreas de mineração. Essas pessoas eram originárias de todo o Brasil e também de outros países, como Portugal. Embora grande parte do trabalho fosse feito por pessoas escravizadas, milhares de pessoas livres também se deslocaram para a região com o sonho de enriquecer. Século XIX. A produção de café na região sudeste gerou um grande fluxo de migrantes, principalmente da região nordeste, embora a maioria dos trabalhadores dos cafezais fossem imigrantes, sobretudo italianos. Muitos brasileiros também se deslocaram para trabalhar com a produção de café. Século XX. Um dos mais importantes movimentos migratórios do século XX é o realizado pelos nordestinos. Entre as décadas de 1930 e 1960, ocorreu um grande deslocamento de pessoas que saíram principalmente dos estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Sergipe e Paraíba. Além das secas, outro motivo que contribuiu para a migração
de muitos nordestinos foi o problema da concentração de terra, isto é, o fato de grandes áreas de terra pertencerem a poucas pessoas. No Nordeste, a maior parte das áreas de melhor solo e onde havia ocorrência de chuvas pertencia a alguns latifundiários. Embora isso, a maioria dos pequenos agricultores ocupava algumas áreas do sertão nordestino, onde a ocorrência de chuva era menor. Desta forma, as pessoas as pequenas lavouras de alimentos que eles cultivavam e os poucos animais que criavam muitas vezes morriam em razão da falta de chuva. Assim, sem ter trabalho, sem ter como se manter, muitos desses sertanejos foram obrigados a migrar em busca de melhores condições de vida. Aqui é um exemplo da concentração de terras nas secas nordestinas, que são problemas que ocorrem até aos dias de hoje. Foto de animais vítimas de seca do sertão. Aí, animais mortos, animais sem vida, desnutridos, eles vão morrendo por causa da seca. Durante os períodos de seca prolongada, muitos sertanejos abandonam suas terras e partiam para grandes cidades nordestinas em busca de emprego, entre elas Salvador, na Bahia, Recife, em Pernambuco e Fortaleza, no Ceará. Mas uma grande parte dos nordestinos dirigiam-se para outros estados, principalmente para a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Essas cidades atraíam muitas pessoas por causa do grande número de indústrias que nelas estavam instaladas. Ao chegar a essas cidades, em geral, os nordestinos passavam a trabalhar em indústrias, no comércio ou na construção civil. Os migrantes nordestinos que partiam para regiões mais distantes viajavam geralmente de trem, de ônibus ou em um caminhão conhecido como pau de arara. Esse tipo de transporte, as pessoas viajavam sentadas em tábuas colocadas em cima da carroceria do caminhão. O problema da seca no Brasil. No Brasil, a seca é um problema que atinge principalmente o Nordeste. Porém, ela não é um problema exclusivo dessa região. Nos anos 2000, outras regiões do país também sofreram com a falta de chuva. No Sul, um longo período de estiagem causou a perda de plantações e grandes prejuízos aos agricultores. Na região amazônica e no norte de Minas Gerais também ocorreram períodos de estiagem intensa. Em Minas Gerais, as consequências da seca foram desastrosas, pois a agricultura e a criação de animais foram muito afetadas, além da região sofrer com milhares de focos de incêndio. A partir dos anos 2010, outras regiões sofreram com a seca, como o Centro-Oeste e o Sudeste. No Sudeste, os reservatórios de água da região foram praticamente esgotados e a população sofreu com a falta de água potável. Aí, mostrando um quadro da seca que aconteceu, as queimadas por causa da estiagem. Mostrando outro quadro da seca, aí no estado de São Paulo. Na região Nordeste, existe a
região do semiárido, que é delimitada pela região chamada de Polígono das Secas, criada em 1951 pelo governo federal para combater as secas e diminuir seus efeitos sobre a população sertaneja, compreendendo parte de quase todo o estado da região, sendo exceção o estado do Maranhão, por possuir regularidade de chuvas em relação aos outros estados da mesma região, podendo ainda ser atingido pela seca, além do norte de Minas Gerais. A seca no Nordeste é característica de uma região conhecida como Polígono das Secas. Ficou assim conhecida através da Lei 175/36, pelo fato de nela haver crises recorrentes de seca que resultam uma calamidade. Na altura em que a lei foi aprovada, o Maranhão era o único estado do Nordeste que não fazia parte dele. Mas, como a seca já atingiu esse estado, ele já é considerado nesse grupo que abrange ainda parte do estado de Minas Gerais, único em que não pertence ao Nordeste, mas à região sudeste do Brasil. A região do sertão nordestino e do agreste, ambos de clima semiárido e vegetação denominada caatinga, apresenta temperaturas elevadas com baixa precipitação pluviométrica durante o ano. O período chuvoso, quando ocorre, dura em média 2 meses no ano. Outro fator é o desmatamento da zona da mata, pois também contribui para o aumento da temperatura no sertão nordestino. Aprofunde uma pesquisa, leia Clima da região Nordeste e Clima da Caatinga. Consequência: não obstante, essa região do país vem sofrendo inúmeras dificuldades e prejuízos oriundos da seca, durante as quais destacamos perda de plantação e animais, pobreza, fome, miséria e morte. Combate à seca. Para atenuar a situação das pessoas que vivem nessa região, muitos programas e projetos do governo focam na realidade local. Eles propõem ações ante a escassez de água e aumento da pobreza. Por exemplo, Bolsa Família, Bolsa Estiagem, Garantia de Safra e Carro-Pipa. Abaixo, algumas ações que podem mitigar o problema: cisterna doméstica, cisterna calçadão, bueiros trincheira, barragem subterrânea, manejo florestal de caatinga e energia solar. Transposição do Rio São Francisco. Esse é um projeto do governo federal que visa melhorar a situação dos que vivem na região atingidas pela seca. Concebido em 1985 e com conclusão prevista para 2016, o intuito do projeto é construir 2 canais, eixos norte e eixo leste, que levam a água ao Velho Chico, como é conhecido o Rio São Francisco. Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e passa por 5 estados brasileiros no Nordeste, para regiões semiáridas do Nordeste. Indústria da seca. A indústria da seca é o resultado do aproveitamento por pessoas influentes. Elas conseguem, a partir dessa situação trágica, extrair benefício usando da manipulação
desvio de verbas e superfaturamento. Seca no Nordeste e no Sudeste. No Nordeste, a seca é, infelizmente, uma realidade há décadas, tendo 2013 registrado a pior seca em 50 anos. O Sudeste do Brasil passou também a contar com esse problema social no início de 2014, onde a crise hídrica atingiu especialmente a cidade de São Paulo. Vamos ver aqui as migrações. Século XVII. Migração do litoral para o interior do Nordeste, sobretudo para a prática da pecuária. Século XVIII. Migrações para a região de Minas Gerais para a exploração de metais e pedras preciosas recém-descobertos. Século XIX. Migrações para o Sudeste estimuladas pela produção cafeeira. Século XX. Diversos tipos de migrações, porém, um dos principais movimentos migratórios foi quando muitos nordestinos deixaram a região em busca de melhores condições de vida. Vamos à atividade. Quais motivos incentivam a migração de pessoas? Explique o que é concentração de terra e por que ela foi um problema que incentivou a migração de nordestinos entre as décadas de 1930 e 1960. Quais eram os principais meios de transporte usados pelos nordestinos durante as migrações? Além dos estados da região Nordeste, quais outras regiões e estados sofreram com o problema da seca no Brasil nos anos 2000 e 2010? Quais as consequências da seca nessa região? Para responder às questões do livro, use o link enviado no grupo. Desejamos bons estudos!